Um poderosão aqui no Brasil acabou de ter a sua prisão decretada, inclusive pelo próprio STF, gente. Então, quem tomou essa decisão, quem decretou essa prisão foi o próprio STF. A casa definitivamente caiu. Poderosão acabou de ter a sua prisão decretada, teve o seu nome, tá? Colocado na lista vermelha da Interpol, o nome dele foi inserido na lista vermelha da Interpol. E esta decisão, gente, que chocou o Brasil inteiro, foi tomada, gente, pelo próprio STF. É bomba que eu vou trazer nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outro ponto que eu vou trazer, gente, tá? O ministro do STF, André Mendonça, acabou de se reunir com a Polícia Federal. E o desfecho dessa reunião foi devastador para grandes autoridades em Brasília. Brasília hoje não dorme, gente, tá? O ministro André Mendonça acabou de se reunir com agentes da Polícia Federal e uma bomba vai ser confirmada aqui nas próximas horas. E para acabar de completar, a própria Polícia Federal, já é um outro ponto que eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês, a própria Polícia Federal acabou de explodir uma bomba contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Polícia Federal acaba de confirmar a maior bomba contra o Lulinha. Desespero tomou conta do Lula, da esquerda, do PT, e é claro que eu vou trazer também essa notícia em todos os detalhes. Gente, tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Claro, tem aqui novos desdobramentos, né? Novas informações, revelações sobre o áudio do Flávio Bolsonaro, né? A máscara caiu, gente, tá? A narrativa caiu de vez com uma revelação bombástica do próprio Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, que já é a primeira que eu vou trazer aqui para vocês. Então tem muita coisa. Vocês já entenderam que o clima está extremamente tenso em Brasília neste exato momento, né? Gente, André Mendonça, reunião com a Polícia Federal, prisão decretada, bomba da PF contra o Lulinha, tudo isso vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eles estão dizendo, porque agora a gente quer a CPMI. Agora, recentemente, teve um parlamentar do PT junto com acho que é Jandira o nome dela, acho que é alguma coisa assim. Fizeram uma coletiva, agora o PT quer CPI do Banco Massa, agora com Flávio Bolsonaro, né, envolvido no escândalo, agora o PT quer CPMI do Banco. Eles falam, falar qualquer papagaio fala. Mas na hora do vamos ver, é isso aqui, ó. Mesmo após ataques a Flávio Bolsonaro, nenhum deputado do PT assina CPMI do Banco Master. Deu para vocês entender como é que é o modus operandi da esquerda do PT? Eles falam, agora a gente quer. Descobriu Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro envolvidos, recebendo dinheiro de Volcar, agora a gente quer a CPMI do Banco Master. Isso assim, nas coletivas, nas entrevistas, mas na hora de assinar mesmo, ninguém assina. Por que será, né? Tá aqui, gente, tá? Isso aqui é o que eu chamo de esgoto da esquerda e do PT, que é um bando de lixo mesmo. Eles falam uma coisa, mas na surdinha, ó, é isso aqui. Mesmo após dias de críticas, né, e ataques da bancada governista contra o senador Flávio Bolsonaro envolvendo o Banco Master, nenhum deputado do PT assinou. Nenhum deputado do PT assinou até o momento o requerimento atual para a abertura da CPMI que pretende investigar o escândalo. A informação foi divulgada pelo senador Carlos Viana, um dos articuladores do pedido no Congresso Nacional. O Carlos Viana, gente, a oposição quer a CPMI do Banco Master, mas a esquerda não quer, está desesperada. Segundo ele, até agora nenhum parlamentar ligado ao governo Lula aderiu oficialmente ao requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O caso ganhou força após reportagens apontarem supostas relações entre empresários ligados ao Banco Master, né, produção de um filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. Desde então, parlamentares da esquerda intensificaram o discurso contra o Flávio nas redes sociais. Mas é só nas redes sociais, tá? Porque no vamos ver, na hora de assinar para que aconteça a CPMI do Banco Master, fica todo mundo, ó, esconde, todo mundo esconde.
Apesar disso, a ausência de assinaturas do PT no atual pedido de CPMI passou a ser explorada pela oposição, que acusa a base governista, ou seja, a base do Lula, de usar o tema apenas como instrumento político, sem apoiar efetivamente uma investigação parlamentar ampla. Nos bastidores, aliados da oposição afirmam que a resistência da bancada governista, resistência da base do Lula em aderir à CPMI, levanta questionamentos sobre o real interesse em aprofundar as investigações envolvendo o Banco Master. O requerimento ainda segue em fase de coleta de assinaturas. Estão lá, gente, coletando assinaturas para ter a abertura da CPMI do Banco Master. A oposição está lá, batendo na porta, dos deputados. Assina aqui. Mas os deputados do PT tomou Doril e sumiu. Ninguém assina. Gente. Por que tanto medo, né? Vamos lá, porque tem mais, gente. E agora, tá? O articulador da campanha do Eduardo Bolsonaro, grande Rogério Marinho, se Deus quiser, o nosso futuro presidente do Congresso Nacional do Senado Federal. Rogério Marinho, gente, tá? Detonou as blogueiras aqui da CNN que questionou sobre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro. Gente, ele foi preparado para essa entrevista. Ele destruiu as militantes que tentou armar uma arapuca, uma armadilha aqui para o senador Rogério Marinho. Mas ele, macaco velho da política, eu estou acostumado, com esse tipo de jornalismo, foi certeiro. Ele fez igual o Flávio Bolsonaro ontem, com as militantes lá da Globo News. Partiu para cima das militantes, vejam só. Mas, é uma senador, seletividade desse processo. O senhor sugere aí que não havia conhecimento sobre os problemas desse investidor, que era Daniel Vorcaro, mas a cobrança de milhões e milhões de reais por parte do seu candidato foi feita um dia antes dele ser preso. A gente já estava acompanhando uma crise enorme envolvendo o Banco Master, uma operação extremamente duvidosa que despertou desconfiança de vários agentes públicos. Já havia circulação de informações na imprensa a respeito desse assunto e o senhor disse que o senhor não sabia disso, não sabia de nada do vínculo de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Como é que o senhor enxerga a missão de administrar uma campanha presidencial de um senador da República que omite uma relação que ele próprio descreve como de irmãos com uma figura que está no centro de uma polêmica como essa, que já era alvo de enormes denúncias agora nas últimas semanas? E o senhor diz que só tomou conhecimento desse vínculo na matéria do Intercept? Sim, veja, você coloca uma série de perguntas na mesma afirmação, mas vamos lá, vou tentar ser didático a respeito do processo. Primeiro, o próprio Flávio ontem, que teve a coragem que não tiveram o Lula, que recebeu fora da agenda o Vorcaro em 2024, não tiveram o Lewandowski, que foi contratado a pedido do líder do governo, o Jacques Wagner, para tratar de assuntos ligados ao Vorcaro, que não tiveram o próprio ministro Alexandre de Moraes, que teve a sua esposa contratada por quantia vultosa para produzir um manual de compliance que você consegue com inteligência artificial, que não tiveram o próprio Rui Costa, que era, na oportunidade, chefe da Casa Civil do governo do Lula, e que, como governador da Bahia, permitiu a venda de uma empresa que trabalhava com alimentos, depois se transformou numa agência de consignados, no principal vetor do desenvolvimento, do crescimento econômico do Banco Master. O Flávio Bolsonaro foi a público, num ambiente hostil, para ser inquirido sem nenhum acerto prévio sobre tudo que aconteceu, e naquela oportunidade ele falou a respeito de por que ele omitiu, ou não falou do seu vínculo com o Vorcaro, justamente porque havia uma cláusula de confidencialidade e que, caso ele admitisse que havia alguma relação, por via a pergunta subsequente seria que relação seria essa, poderia afetar justamente essa cláusula de confidencialidade. A cobrança que ele faz um dia ou 2 dias antes da prisão do Vorcaro justamente no sentido de dizer, olha, até maio de 25 essas obrigações que foram tratadas estavam sendo cumpridas, agora não estão mais. Nós não sabíamos que ele seria preso, nem eu, nem você, nem o Brasil, nós não temos informação privilegiada, a prisão aconteceu de forma subsequente, e essa abordagem, para quem já havia contribuído com uma quantia vultosa, você vai continuar pagando ou nós iremos buscar outros investidores. A forma como o Flávio se dirige é uma forma que tem muito a ver com a forma como ele trata todos nós. Ele é uma pessoa extremamente cortês, é uma pessoa que veio de uma determinada região do país e que tem, evidente, a tipicidade, a forma como ele trata as pessoas. Isso não significa que haja nenhuma situação de maior proximidade que não a circunscrita ao filme em questão. Tanto é que ele já disse ontem que toda a sua relação com o Vorcaro
e os instrumentos que foram vazados mostram também, são especificamente sobre o filme e sobre o financiamento que havia sido contratado. Senador, de um investidor sobre... que não é o mecenas, que buscava inclusive lucro, né? Uma participação que iria arredondar em 20% de lucro sobre o total investido. Senador, falando então... Resumindo aqui para vocês, gente, tá? Essa mídia pichuleco, eu só me lembro daquelas palavras da Cristina Grêmio, pichuleco, né? Essas mídias pichuleco de esquerda, é o que eu tô explicando aqui para vocês. Eu acho que a ficha caiu. Eu acho que para essas mídias de esquerda, tanto a CNN quanto o UOL, quanto o Grupo Rede Globo, eu acho que a ficha tá caindo. Acho que ali na cabeça, né, deles é o seguinte: poxa, se Flávio Bolsonaro entrar na presidência, fechou a torneira do dinheiro público jorrando aqui dentro das nossas empresas. Então, para estancar essa sangria, para que isso não aconteça, vamos derrubar, fazer de tudo para derrubar o Flávio Bolsonaro, para que o Lula continue no poder, porque Lula no poder é garantia de que essas mídias podres de esquerda continuem recebendo muito dinheiro do nosso, né, dinheiro público, que o Lula jorra assim aos milhões. Grupo Rede Globo, então, gente, tá? É recorde. É muito dinheiro que o Lula jorra nessas mídias aí de esquerda. E parece que a ficha caiu. Nossa, gente, se o Flávio entrar, a torneira fechou. Então, vamos nos unir, que é o consórcio de imprensa esquerdista, e vamos dar um jeito de derrubar o Flávio. Mas tá difícil, tá complicado, porque a cada entrevista é isso aqui que eles fazem com essa militância, gente. Eles destroem qualquer tipo de narrativa que eles estão tentando imputar contra o Flávio Bolsonaro. Para mim, o nome disso é desespero. Daqui a pouco, gente, prisão. Um homem muito poderoso acabou de ter a sua prisão decretada e pelo próprio STF, inclusive, o nome dele acabou de ser inserido na lista vermelha da Interpol. Bomba, 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 que eu vou trazer em todos os detalhes. E também tem uma outra informação da Polícia Federal que acabou de confirmar uma bomba contra o Lulinha, o filho do Lulão. O desespero tomou conta geral. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa informação do André Mendonça, que acabou de se reunir, gente, tá, com agentes da Polícia Federal. Tá aqui, Mendonça se reúne com a Polícia Federal após vazamento de áudio de Flávio Avorcaro. Tá aqui a informação. E qual é o motivo desta reunião do Mendonça com a Polícia Federal? O ministro André Mendonça do STF se reuniu, né, na manhã dessa sexta-feira com a equipe responsável da Polícia Federal pelas investigações sobre as fraudes financeiras do Banco Master. O encontro foi solicitado pelo ministro, pelo André Mendonça, após o vazamento de áudios e mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Avorcaro, dono do Banco Master, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Outros assuntos, porém, também estão na pauta, segundo interlocutores do magistrado. O que é interlocutores? Pessoas que ficam no entorno do ministro. As mensagens e documentos das investigações foram reveladas pelo Intercept Brasil, né? E o Mendonça marcou reunião com delegados da PF após o coordenador político da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, esse que acabou de dar entrevista para a CNN, pedir ao ministro apurações sobre o que chamou de vazamento seletivo dos áudios. Integrantes da PF, da Polícia Federal, dizem, porém, que outras reuniões já foram realizadas e esta é mais uma de praxe sobre a atualização das investigações. A CNN apurou que o fim do inquérito no Distrito Federal que houve o BRB é um dos pontos da reunião. Esse inquérito tem prazo para terminar em 18 de maio, caso não seja prorrogado novamente. Então, caso envolvendo o BRB e, claro, o articulador da campanha do Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, também, né, a gente pediu para que o André Mendonça falasse sobre essa questão. Parece, né, que do áudio vazado seletivamente, né? Seletivamente vazou áudio do Flávio Bolsonaro. E o Rogério Marinho pediu para que o André Mendonça apurasse essa questão do vazamento desse áudio do Flávio Bolsonaro com o Daniel Avorcaro. Em que circunstâncias, por que vazou, como que vazou. Existia algo por trás desse vazamento, segundo o Rogério Marinho, seletivo? Né? Tá aí, gente, tá? E o resultado da reunião possivelmente deve sair ainda hoje. É claro que eu vou estar aqui para trazer
a informação atualizada para todos vocês, gente. Daqui a pouco, prisão de uma autoridade muito... Gente, um poderosão teve a prisão decretada. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. O nome foi para a lista da Interpol, até colaboração internacional agora para essa prisão. Mas antes, a Polícia Federal soltou uma bomba gigante sobre o Lulinha. Deixa eu explicar para vocês aqui o que é que tá acontecendo, gente, tá? Vocês já viram aquela musiquinha? Eu acho que vocês já ouviram, assim. Fala assim, ó. Malandre, malandre, mané, mané, podes crer que é. Gente, eu acho que o Lula ligou o modo desespero. É só uma humilde opinião. O Lula sabe que o escândalo envolvendo o Lulinha pode respingar na campanha dele. Então, eu acho que ele já está tentando estancar essa sangria antes que ela aumente de patamar. E vejam só, gente, tá? A notícia que acaba de chegar. Isso é desespero ou não é? Polícia Federal troca delegado de inquérito do INSS que investiga o Lulinha. A Polícia Federal, cujo diretor, né, é o Andrei Rodrigues, indicado pelo Lula. Polícia Federal que é chefiada pelo ministro do Lula. A Polícia Federal trocou o delegado. Sabe aquele delegado que estava partindo para cima do Lulinha, mandando investigar, quebra de sigilo, olha, quebra de sigilo do Lulinha, quero investigação mais acirrada para cima do Lulinha, eu quero que investigue isso, XYZ do Lulinha. Pois é, gente, esse delegado, ele acabou de ser trocado, substituído, assim. Vai lá, tira esse delegado lá, tá investigando o Lulinha, tá indo pra cima do Lulinha? Dá um jeito. Assim, eu fico assim, claro que isso aqui é uma opinião do que pode, né, ou não ter acontecido. Mas isso pra mim é desespero. É desespero. Inclusive, eu vou trazer o vídeo do próprio SBT News, trazendo aqui com riqueza de detalhes. Isso aqui pra mim só tem um nome, gente. Desespero. Gente do céu, Lulinha corre risco de ser preso? Vamos dar um jeito de estancar essa sangria. Meu Deus do céu. Tira esse delegado que está investigando o Lulinha. E a ordem parece que foi... Se houve essa ordem, né? Parece que foi prontamente atendida. Uma ala da PF vaza áudio, né? Do Flávio, né? E agora, uma ala da PF, será que é a mesma? Conseguiu trocar o delegado que pediu as quebras de sigilo do Lulinha. O delegado que pediu a quebra do sigilo fiscal bancário do Lulinha, gente, ele foi, ó, enxotado. Vamos lá, vamos entender aqui, gente, o desespero. A Polícia Federal trocou a chefia, o responsável pelo comando ali das investigações sobre o INSS, alterando inclusive o local onde ocorre a coordenação desse inquérito. Agora não passa mais a constar ali na coordenação responsável pelas questões relacionadas às fraudes previdenciárias. Agora isso tudo vai para a coordenação dos inquéritos dos tribunais superiores, que é o mesmo local onde circulam hoje aquelas investigações sobre as fraudes do Banco Master. E, portanto, tem essa troca da chefia do INSS. E o contexto mais importante disso é que o delegado Guilherme Figueiredo Silva, que era aquele que comandava a investigação desde julho do ano passado e cuja atuação vinha gerando alguns questionamentos, especialmente ali dentro do governo Lula, porque foi sob a gestão dele que a Polícia Federal pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, as quebras do sigilo do Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula. E então ele deixa agora o comando dessa investigação sobre as fraudes do INSS e passa para um delegado colega que agora vai ser o novo responsável por essa condução desse inquérito. Essa decisão da troca, ela foi comunicada hoje durante uma reunião de quase 2 horas entre os delegados novos responsáveis por essa investigação e o ministro André Mendonça no gabinete do ministro no próprio Supremo Tribunal Federal. A gente vinha apurando já, Roberto, um bastidor, desde a semana passada, que havia um movimento dentro da própria Polícia Federal para tirar Guilherme e outras pessoas dentro do escopo dessas investigações, e o argumento interno ali que é utilizado é que esse inquérito sobre as fraudes do INSS deveria correr numa outra coordenação dentro da Polícia Federal, uma adequação formal que ensejaria também a troca de seus integrantes. Mas nos bastidores o que se
tem é uma insatisfação grande relacionada à forma como o Guilherme vinha conduzindo esse inquérito, muito por causa desse foco que foi criado ali dentro do inquérito sobre o INSS, sobre o próprio Lulinha. Isso que vinha sendo um dos grandes problemas eleitorais do presidente Lula, muito utilizado esse argumento, né, de que Lulinha teria suposta participação nas fraudes do INSS por causa dessa relação que ele manteve com o careca do INSS. É uma das questões colocadas ali por integrantes do governo como um dos motivos pela queda da aprovação do governo Lula nos últimos meses. Então, essa confirmação agora de que a equipe responsável pela investigação do INSS e que foi responsável pelo pedido e aprovação no Supremo das quebras dos sigilos do Lulinha acaba de ser tocada por decisão da direção da Polícia Federal, pegando ali de surpresa o ministro do Supremo Tribunal Federal e sua equipe. A Polícia Federal... Isso aqui deve ter pegado o André Mendonça de surpresa mesmo, gente, tá? As investigações, inclusive saiu agora recentemente na revista Veja, né? A revista Veja publicou um editorial categoricamente confirmando que a Polícia Federal estava intensificando as investigações para cima do Lulinha. Gente, foi uma semana depois, após esse editorial, essa matéria da revista Veja, vocês, uma semana, 10 dias no máximo, após a publicação da revista Veja que a Polícia Federal, sobre a tutela, né, do André Mendonça, ministro do STF, estava intensificando as investigações contra o Lulinha, agora, cerca de 10 dias depois dessa matéria da revista Veja, os poderosos, né, os chefões da Polícia Federal trocaram um delegado que estava investigando, intensificando as investigações contra o Lulinha. Gente, eu não tenho outra música para cantar a não ser essa. Malandro e malandro e mané é mané. É, gente, tá? Eu não preciso nem dizer muito. Eu acho que para um bom entendedor, um pinga é uma letra, né? Meia palavra basta. E aí, gente, é desespero ou não é? Porque eu me colocando no lugar do Lula, do Lulão, do pai. Poxa, lá na Polícia Federal tem um delegadozinho que tá partindo para cima do meu filho, tá intensificando as investigações para cima do meu filho Lulinha. Pediu ao André Mendonça quebra do sigilo fiscal e bancário do meu filhinho Lulinha. Essa Polícia Federal que tem lá dentro um diretor indicado por mim, o André Rodrigues. Ué, troca esse delegado. Troca. Aí a revista Veja publica aquele editorial confirmando que a Polícia Federal estava intensificando, partindo para cima do Lulinha. Gente, 10 dias depois, o delegado foi substituído. Troca esse delegado. Troca esse delegado. E a missão dada, a missão cumprida, né? É, gente, e aí? Não abre precedentes pra gente interpretar isso aqui? Lógico que tudo é assim, é pensamento solto, é opinião. Mas e aí, gente? Vocês acham que é muita coincidência? Né? E agora, gente? Um homem muito poderoso acaba de ter a sua prisão decretada pelo próprio STF. É esse que está aqui na sua tela. Gente, esse homem... Pensa num homem que tem dinheiro. STF manda prender Ricardo Magro e bloqueia 52 bilhões do Grupo Refit. Não foi só a prisão que foi decretada. O nome do cara foi até para a lista vermelha da Interpol. Declarado foragido, gente. O trem tá feio aqui pro magnata, viu? Uma hora dessa, dinheiro... A Polícia Federal pediu e o STF mandou prender o empresário Ricardo Magro do Grupo Refit, dono da antiga refinaria, né, da Manguinhos, do Rio de Janeiro, e considerado um dos maiores sonegadores de impostos do país. O STF ordenou o bloqueio de 52 bilhões do grupo empresarial. Gente, é dinheiro demais, meu Deus. A operação tem como objetivo avançar nas investigações sobre as relações de Ricardo Magro. Magro é alvo da mesma operação que hoje também sofreu outras autoridades, que eu vou trazer num próximo boletim para vocês, mas tá aqui. Alerta internacional, operação da PF leva dono da Refit, Ricardo Magro, à lista vermelha da Interpol. O nome dele indo para a lista vermelha da Interpol. A Polícia Federal incluiu o nome do empresário Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit da refinaria de Manguinhos,
da difusão vermelha, o nome dele, na difusão vermelha da Interpol, no âmbito da Operação Serrifino, deflagrada nesta sexta-feira. A ação também teve como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A inclusão na lista da Interpol ocorreu após decisão expedida pelo STF, que autorizou ainda 17 mandados de busca e apreensão, 7 afastamentos de função pública, suspensão de atividades econômicas das empresas investigadas. Então, foi parar até na lista vermelha da Interpol. Tá aqui, gente, a bomba do dia. Poderosão teve prisão decretada. Nesse dia de hoje, essa decisão foi tomada, gente, pelo próprio STF. O trem tá pegando fogo, gente. Tá pegando fogo. É muito dinheiro, meu Deus. Eu estava lendo aqui um jornal, uma matéria de um jornal, dizem que ele está sendo considerado o maior sonegador de impostos do Brasil. Bloqueia 52 bilhões. 52 bilhões é dinheiro demais, meu Deus do céu. É muita coisa. O Eduardo Bolsonaro, ele acabou de conceder aqui uma entrevista e soltou uma bomba atômica, gente, tá? Sobre o áudio, vazado, porque tá saindo aqui algumas acusações muito graves contra o Eduardo Bolsonaro. E ele soltou uma bomba sobre tudo que estão tentando imputar contra ele, contra o Flávio, que até eu fiquei chocada com isso aqui, gente, tá? Eduardo Bolsonaro crava que não tem o telefone de Vorcaro, que nunca conversou com o banqueiro e nem recebeu dinheiro do Daniel Vorcaro. Só que não é só isso que ele revela aqui, gente, tá? Ele partiu pra cima, sem dó e nem piedade, citou nomes, rasgou o verbo. Vejam só. Não existe. Começaram a falar esse negócio. Dan Vorcaro, Banco Eduardo. Não tem. Conversa de WhatsApp minha. Escutem bem aqui, olhem no meu olho. Eu não tenho nem o telefone do Vorcaro. Não tem absolutamente pipoca nenhuma disso. Que responsabilidade da imprensa de ficar falando que eu tô recebendo dinheiro do cara. Eu fico com raiva aqui, porque são jornalistas que jogam a sua credibilidade no lixo. Aí depois reclamam, por que a Timeline lidera aí? Por que a Univerde manda bem? Por que o Paulo Figueiredo, já tem um canal de grande sucesso, mesmo sem serem profissionais ou com câmeras e estruturas de milhões? Porque esses caras da imprensa são uns bostas, ficam falando isso daí. Então quer dizer que o Eduardo Bolsonaro recebe dinheiro do Vorcaro, desviou de um fundo americano, e o banco americano não sabe, as autoridades americanas não sabem, mas a PF acha que sabe. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, já tem um mínimo de responsabilidade. Agora, a nossa resposta está demorando a chegar, por quê? Porque a gente tem que ver, tintim por tintim, porque uma vírgula errada vai dar ensejo a um dia de pancadas na imprensa. Porque pode ter certeza, Alan, o que a imprensa vai querer mais repercutir não é o Flávio dando esse tapa de pelica na Globo, que recebeu o dinheiro do Banco Master. O que vai repercutir é qualquer outra coisa. Se ele fala uma coisa e eu falo no sentido diferente, eles vão ficar tentando caçar essas contradições. Mas graças a Deus, já está tudo se mostrando de maneira clara. Você pode ver, eu acabei de falar aqui. Então vamos lá. Então o Vorcaro investiu aqui na Fórmula 1, patrocinou Metrópolis, o Estadão, o Globo, o Luciano Huck. Eu quero ver o Luciano Huck dando explicação com vocês aí, do Alibe, alguns outros lá, estava o Otávio Guedes, estava a Malu Gaspar, que ainda que de maneira educada, mas naquele ponto jornalístico, tentando colocar quente para ver se o Flávio dá uma resposta desastrada, façam isso com o Luciano Huck. Chamem o Luciano Huck na Rede Globo. Porque se vocês estão tratando como um dinheiro ilegal e não tem contrapartida política, porque nós somos perseguidos, tem a contrapartida comercial de pagar de volta o investidor, como todos os investimentos, como foi o filme do Lula, feito pelo Roger Stone, como foi o filme do Temer. É um investimento. Agora, como é que a gente ia saber em 2024? Como é que ia saber isso em 2024? Não tem como, Alan. Devolvo para vocês aí. Calma que tem mais, gente, tá? Tem a segunda parte aqui que ele fala exatamente porque ele está sendo acusado, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de estar sendo sustentado por Daniel Vorcaro. Vocês acreditam que a imprensa está ventilando essa patifaria? Calma que ele tem a resposta, vejam só. Calma, me dê a oportunidade aqui para acabar logo com essa baboseira que tiraram sem pé nem cabeça, dizendo que o Eduardo Bolsonaro é sustentado pelo Vorcaro. Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A vontade de falar um palavrão. Porque o negócio é o seguinte, imaginemos a situação, se o Vorcaro, ou sei lá, uma empresa do grupo dele, ou ele traz uma pessoa, investidor qualquer, coloca, qualquer investidor que seja, não precisa ser o Vorcaro, qualquer investidor, se ele coloca um dinheiro no fundo americano, que foi criado para fazer um filme, e esse fundo manda para mim, para eu, sei lá, comprar um carro, fazer compra no mercado, pedir um Uber, isso é cadeia nos Estados Unidos, gente. Isso é cadeia nos Estados Unidos. E agora a cereja do bolo. Porque no meu processo de green card, eu presto satisfação não só ao banco
de onde vêm os meus recursos, como também as autoridades norte-americanas. Então o fundamento sem pé nem cabeça. Isso descredibiliza até essas pessoas que estão fazendo essa investida política contra nós. Porque o Flávio só está sofrendo isso porque ele é o líder das pesquisas para presidente do Brasil. E tal qual ocorreu com o Jair Bolsonaro, vai ter investidas dessa. Não será a primeira e não será a última. Agora, se a nossa base da União da Direita, num primeiro momento, horas depois de ser anunciado alguma coisa desse tipo, sai falando, Flávio, meu Deus do céu, pedindo dinheiro pro Vorcaro, você tem que, enfim, tirar a candidatura, etc. Vai ficar difícil de levar a caminhada adiante. A gente vai levar. É bom que a gente vai separando também internamente o joio do trigo. Né? O Zema enterrou qualquer possibilidade, não só dele ser vice, como a relação do Partido Liberal com o Novo, que são partidos do espectro da direita, que em tese deveriam caminhar juntos na eleição. Gente, tá? Eduardo Bolsonaro, né? Realmente isso está acontecendo, gente. Tô vendo aí muito jornalista, né? Eduardo Bolsonaro está sendo bancado por Daniel Vorcaro. Então, gente, está mais do que necessário o Eduardo Bolsonaro vir dar explicações e derrubar essa narrativa antes que ela cresça ainda mais, né, gente? Porque realmente essas pessoas estão desesperadas, né? Com o Lula estagnado nas pesquisas e Flávio Bolsonaro subindo, o desespero começou a bater na porta. O desespero começou a bater na porta dos militantes. O pessoal da Globo começou a entender, eu acho que na cabeça deles está assim, gente, sai o Lula, entra o Flávio, vai fechar a torneira do dinheiro público jorrando aqui dentro da Globo. Se o Flávio Bolsonaro vencer a eleição, acabou o dinheiro que o Lula jorra hoje dentro da Globo, que é muitos milhões, a ponte vai secar. Então, acho que na cabeça deles, cara, a gente precisa agora agir para derrubar o Flávio Bolsonaro, porque pra gente é interessante que o Lula continue lá, porque o Lula é o cara que jorra milhões e milhões nessas mídias vexatórias e vergonhosas de esquerda. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Que o desespero bateu na porta e agora essa tentativa desesperada de manchar a imagem do Flávio Bolsonaro, mas parece que não colou, gente, tá? Outro vídeo, gente, o doutor Sebastião Coelho, meu Deus, gente, que vídeo sensacional. Sim, veio e defendeu o Flávio Bolsonaro. O doutor Sebastião Coelho defende o Flávio Bolsonaro. E fez uma revelação bombástica, gente, tá? Do que está prestes a acontecer. Vocês vão entender, vejam só. Neste caso do Master, eu quero registrar meu apoio ao Flávio Bolsonaro. E faço por 3 motivos. O primeiro deles, eu tenho lutado contra o arbítrio do Poder Judiciário para que prevaleça a presunção de inocência e a ampla defesa. Em segundo lugar, eu fui juiz por mais de 30 anos. E o juiz, ele ouve as duas partes antes de proferir uma decisão. Em terceiro lugar, quem é Flávio Bolsonaro? Filho de Jair Messias Bolsonaro, o líder da direita, ou não? Pessoa a quem nós devemos a liberdade que nós temos hoje. Que essa esquerda bandida esteja em festa, tudo bem. Lembre que eles não assinaram a CPI do Banco Master, que está na mão de Davi Alcolumbre. Agora, o que me causa estranheza é ver a direita emitindo opiniões precipitadas. Se no primeiro abalo que aparece, e olha, é a campanha de Flávio e poderia ser de qualquer outro da direita, poderia ser do Zema, poderia ser do Ronaldo Caiado, tá certo? Se no primeiro abalo que chega, nós já achamos que o mundo acabou, o que é isso, gente? Que falta de confiança é essa? Então, senador Flávio, todos nós necessitamos que o senhor venha a público e esclareça os dados, os fatos que o senhor já começou a falar. Agora, eu lhe dou um conselho. Faça isso imediatamente. Imediatamente. Até para que todos nós da direita tenhamos um caminho a seguir. Paz a todos. Sabe as palavras, né, gente? Muita opinião precipitada, né? Foi o que mais aconteceu antes, né, de ter ali a palavra do Flávio Bolsonaro.